uma das preocupações e que muita gente não leva em conta, e eu trouxe até um caso aqui, eu fiz uma simulação, é justamente o custo fixo que é gerado quando você adquire uma coisa. Se eu tiver ganhado de presente hoje uma casa na praia, com certeza eu vou fazer uma doação para uma pessoa que, pelo menos, tenha essa necessidade. Não vou doar para quem não tem conhecimento, porque eu vou estar transferindo um problema para mim para o outro que não conhece. Então, nós sabemos hoje, antigamente a pessoa queria ter a casa dela, a casa de veraneio, e só que quanto mais você começa a conquistar esses bens, mais você tem que administrá-los e esse gera um determinado custo fixo. Então, você transforma um padrão de vida que você tinha num padrão de vida superior. Para você subir no padrão de vida, isso traz uma sensação, um prazer, um estímulo muito grande. Mas na hora que você precisa de regredir um pouco, aquilo dali diminui a autoestima da pessoa, chega até provocar depressão, em alguns casos mais graves, suicídio. Certa pessoa se desestabiliza com aquilo. Então, o que acontece? Hoje, se eu fazer uma simulação, eu fiz uma simulação com um carro básico aí, com 3 anos de uso. Então, 2008, 2005, se você pegar um Gol no valor de R$20 mil. Eu fiz uma simulação financeira de custo fixo que, com combustível e algumas despesas, você comprando o carro à vista, você vai além, se você tivesse que financiar, era pior. Se comprou ali à vista, você vai ter um gasto fixo mensal de R$700. Então, muitas vezes a pessoa ganha, vamos supor, R$1.500, que hoje é um salário considerado para a classe média, né? Dentro das definições que tem, que é um ganho de R$1.500 na família, certo? Na família. Uma pessoa ganhando R$1.500, gastando 700 só de carro, ela está comprometendo 50% do próprio salário na manutenção daquele bem. Agora, se você for hoje numa concessionária, a concessionária exige que você só comprometa 20% do seu salário para você comprar o carro. Como é que você vai comprometer 20% do salário para comprar o carro e na manutenção você vai comprometer 50%? Então, na simulação, a pessoa tem que saber aquilo que ela comprou vai gerar um determinado custo. Claro que tem coisas que têm um custo menor mensal. Você compra um computador. Qual é o tempo que leva esse computador seu para você precisar trocar? Vamos supor que a média hoje seja 5 anos, e você não é daquele de atualizar, nem tem condições. Então, você pegue hoje um computador por R$1.000, você divida ele pelo valor de 5 anos, que você vai saber quanto é que te custa esse computador por mês. Isso é o fator de depreciação, certo, do instrumento. Esse valor de depreciação varia de 5%, e pode muito bem chegar a 30% a depender do bem que seja. Agora, retornando até e mantendo aquela lógica da própria pergunta que o Lost tinha feito com relação ao voluntariado e a relação disso com a autonomia financeira. Quando a gente pensa nessa situação geral, talvez até para muitos que podem estar participando aqui da discussão, o grande desafio ainda é este, quer dizer, é manter uma atividade aí profissional, ganhando esse recurso e aí tendo a inteligência financeira para poupar, para saber investir, etc. Agora, existe a necessidade de já conciliar isso com o voluntariado. Eu acho que até foi um pouco esse o sentido daquela primeira pergunta. E eu estava pensando a respeito, a gente percebe que um dos problemas que surge aí, talvez seria a questão de tempo, porque você tem que saber separar o tempo para a profissão, o tempo para o voluntariado. Outro, eventualmente, conflitos de interesse que a profissão pode ter com o voluntariado que a pessoa vai exercer. Aí seria já um outro aspecto, né? Também a questão de ter um mínimo de tranquilidade, porque a pessoa pode estar trabalhando, mas com problemas financeiros ela não vai conseguir se dedicar nem a um nem a outro, né? E um último que eu imaginei é a questão dos recursos que eventualmente ela tem que ter, inclusive para voluntariar. Se é um voluntário que precisa, por exemplo, participar de várias reuniões, lugares diferentes, eventualmente ele precisa de um carro, ou ele precisa de ter a condição de se locomover. Então, pensando mais ou menos nessas lógicas aqui, de tempo, conflito de interesse e tal, voltando um pouco então àquela pergunta, como fazer essa conciliação então entre a autonomia financeira e o voluntariado? A primeira coisa que eu quero desmistificar é relacionada à questão da necessidade do carro. Uma pessoa mora aqui em Foz, certo? Numa cidade que não tem trânsito e que as coisas são relativamente próximas e se tratando, vamos fazendo a comparação com São Paulo. Eu fui morar em São Paulo e eu não tinha carro.
Eu tinha um emprego que era na Zona Oeste e outro emprego que era na Zona Leste. Eu me deslocava de trem e de ônibus. Eu gastava no deslocamento 2 horas de ida e 2 horas de volta. E meus colegas me perguntavam por que eu não comprava um carro. Aí eu tinha uma filosofia que eu sempre respondia, aquela vitrola quebrada. Um carro não me dá uma clínica me dá vários carros. Certo? Então, eu comprei o carro quando, de fato, a clínica começou a poder pagar um carro. Então, foi o primeiro leasing que foi feito na própria clínica, que é uma maneira também de financiamento. Agora, vamos entrar na questão prática aí que o Losch perguntou. A melhor maneira para a gente encontrar tempo e dinheiro, dentro da minha experiência, só existe uma. Não, pode ser 2. Uma é ter o destino, né, de ter pedido ao orientador evolutivo que nascesse um berço de ouro. Tá certo? Ele chegou assim, mas para fazer assistência você tem que estar no meio de quem precisa. Então, no berço de ouro, a turma não está precisando de tanta assistência assim. A segunda opção, que aí é inevitável, certo, é a gente partir para a sociedade. Então, a questão toda é o seguinte, a pessoa quer chegar e quer ter uma autonomia financeira e a inteligência societária. Então, a pessoa quer simplesmente ter essa autonomia, quer tempo, quer espaço, quer tudo que ela tem direito. Certo? Tem direito dentro da execução da ProEx dela. E é difícil executar. Bom, eu já recebi diversos pedidos de trabalho, de emprego. A pessoa disse, olha, eu gostaria de ter um emprego que eu ganhasse pelo menos aí R$1.200 a R$1.500, que eu não trabalhasse nas sextas-feiras, porque eu quero fazer uma itinerância no final de semana, e que eu pudesse também assistir todas as tertúlias. Eu digo, você quer um emprego desse? Quero. Eu cheguei e disse, olha, se alguém te der um emprego desse, ou de fato está querendo assumir a sua paternidade, certo? Ou não tem a mínima noção de empresa. Então, você vai criar uma interprisão porque você vai explorar, você vai parasitar esta pessoa. Então, você trocou a tua família consanguínea por um pai postiço. Então, a melhor forma que você tem é você se juntar com algumas pessoas e você abrir aí uma empresa. O que facilita demais? Primeiro é o seguinte, eu não tenho dinheiro aí para investimento. Então, você vai compor com mais, o ideal é que sejam 3 pessoas, mas a dificuldade pode necessitar pelo menos de mais pessoas. Que não passe de 5 pessoas, porque também aí para administrar isso não é fácil. E de preferência que seja um número ímpar, né, para que não tenha aquela votação, certo? E o voto Minerva não pode ser do pai, da mãe, do funcionário. Então, que tenha de 3, aí no máximo 5 membros. Pega essas pessoas e faz um planejamento, né? Business plan, o pessoal aí gosta muito de estar falando. Se não tem habilidade, pede para alguém, certo? Trabalhar, se a pessoa não tem experiência em desbravar coisa nova, daquilo que ela nunca conheceu, simplesmente ela vai trabalhar dentro da própria profissão dela. A área mais difícil de sociedade é a área de saúde. Então, a área médica é muito difícil na parte de sociedade, porque você também depende dos planos de saúde. Hoje, os planos de saúde, eles já têm um acordo para explorar financeiramente o próprio médico, pagando consultas com preços aviltantes, que também para eles não tem interesse nenhum dele estar credenciado. O credenciamento deveria ser geral, mas infelizmente não é. Pior do que a área médica é na própria área de psicologia, certo? Mas existe possibilidade para a pessoa chegar e montar uma sociedade e montar um trabalho que ela possa fazer. Então, essa sociedade ela é fundamental. Primeiro que você vai montar e você vai dividir dinheiro até a empresa começar a dar lucro. E a pessoa precisa de ter claro que